Bom dia! Hoje eu estou aqui para continuar a nossa aula sobre a escola Barroco, a escola literária Barroco, né? E na continuação, essa é a aula 2, eu estou explicando o Barroco. Então eu expliquei na literatura, como é que ele faz, né, na literatura, como é que ele é, como é que ele se apresenta, na pintura. Na literatura ele usa figuras de linguagem, como as antíteses e os paradoxos. Na pintura, o jogo de massas e os contrastes claro e escuro. Na escultura, o exagero do alto e baixo relevo. Eu cito aqui os profetas do Aleijadinho, que tem os queixos pontiagudos e as órbitas oculares exageradamente côncavas. Bom, na música, a presença do canto e o contracanto, o contraponto e a fuga. Assim é o barroco, né? Contraditório em toda a sua arte. Bom, quanto às suas características, eu coloquei aqui para vocês todas as figuras de linguagem que o barroco se utiliza. Tá? As características do barroco, o barroco usa muito o rebuscamento da palavra, né? Ele se preocupa com a forma da palavra. Por que ele faz isso? Porque ele fazia um jogo de palavras para passar pela censura inquisitorial da igreja, né? Ele camuflava essas palavras, esses poemas, usando a metáfora. A metáfora era a figura de linguagem mais usada por ele. E também ele usava o cultismo e o gongorismo, que é um jogo de palavras. Então ele tanto usava a metáfora como o gongorismo, que era um jogo de palavras. Então, gente, o barroco é uma das escolas que eu mais gosto. Todas as escolas foram importantes, é claro. Mas o barroco é uma escola interessante aqui. Eu coloco tudo isso para vocês, tá? Eu explico tudo direitinho. Eu coloco aqui em slides para vocês ficarem por dentro do barroco. E o barroco, basicamente, é isso, né? Aqui nessa aula eu estou falando sobre as características do barroco. Então não tem muito o que falar. É tudo isso que eu disse para vocês. O barroco usava o jogo de palavras para enganar, eu não diria, mas para passar pela fiscalização inquisitorial da igreja, né? Porque, afinal, era um conflito entre Deus e o homem, né? O homem estava confuso e conflitante dentro de si. Então, ele estava, como eu expliquei na primeira aula, ele tinha um conflito se ele vivia as coisas terrenas ou se ele matava a carne. Se ele deixava a carne viver, né? Fazendo tudo o que ele queria e desrespeitando as normas da igreja, que a igreja impunha, ou ele respeitava a igreja e matava a carne, né? Não fumava, não bebia, não dançava, né? Então esse homem conflitante tinha esse conflito dentro dele e queria externar através de poemas, através da música, através da arte. Mas ele tinha uma igreja, né? Que tinha um concílio, uma igreja que tinha uma inquisição, uma igreja que podia puni-lo. Então o que ele fazia? Ele usava a metáfora, né? Ele usava a metáfora e o cultismo. A metáfora, porque a metáfora é tipo uma espécie de comparação, então ela deixa a pessoa confusa. Isso, não é isso, fica em dúvida. E o cultismo, né? Ou o gongorismo, que é o jogo de palavras, né? O rebuscamento da forma. Gongorismo gongorismo é uma alusão ao poeta espanhol Luís de Góngora, que mais usava esse procedimento literário. Isso também eu explico, eu deixo aqui para vocês. Tudo que eu estou falando aqui eu deixo para vocês aqui em slides da melhor maneira possível. Tudo muito bem explicado, para que não hajam dúvidas, certo? E é isso aí, gente. O barroco, essa escola maravilhosa, né? Essa escola que eu gosto, das escolas literárias, é uma das que eu mais gosto. E ele não tem mistérios nem segredo. Muito lindo o barroco. Bons estudos para vocês, boa sorte e obrigada. Uai, seu app de vídeos curtos.